vai ser um ano muito bom para a Petrobras de novo. A Petrobras está na nossa carteira de dividendos e eu acho que ela segue sendo a rainha dos dividendos aqui dentro do Brasil. Para esse ano, com o aumento de produção e coisas assim, o petróleo 75 e a desvalorização do real é mais generosa do ano passado. O dividendo que a gente estima para ela e que está publicado na nossa plataforma, ele tem duas camadas. Ele tem a camada regular e tem a camada extraordinária. Dentro do regular, cara, a gente está falando aí de... Vamos começar então falando de cenário. O que você olha, esquecendo do macro, né? Porque acho que ficar tentando adivinhar conflito geopolítico, todas essas coisas. A questão do macro aí, para petróleo, ele saiu essa semana o nosso relatório de estratégia, que inclusive é o melhor relatório que a gente publica. Porque é aquele relatório que se você chega, sei lá, de Marte agora e chega no Brasil, a bolsa tá cara, a bolsa tá barata, para mim é esse relatório que te situa. Assim, de cima para baixo, e que se vocês derem uma olhada lá no relatório que o Villegas postou essa semana... Estratégia em ação. Estratégia em ação. Quais são as conclusões? É que o que exporta tá bem, tá barato, mas tá bem, tá tocando o primeiro desvio padrão inferior em termos de preço, enquanto que as empresas relacionadas ao mercado interno, elas estão afundando... Já furaram, né? Já furaram o segundo desvio padrão. Então, assim, o Apocalipse já está precificado no... Então, assim, toda essa coisa de taxa de juros, de incerteza econômica, cara, já está no preço. Inclusive, é uma discussão que a gente tem aqui interna, né? Sim. Eu concordo que a gente não consegue ver um grande... o que vai acontecer semana que vem que vai destravar esse valor? Sendo sincero, a gente não sabe. Mas a gente sabe que, por uma estratégia de acumulação, tá barato. Sim. Entendeu? E é importante ter em mente também que quando a gente fala de ciclo, cara, o ciclo às vezes dura anos. Para nossa é tristeza, mas dura anos. Já aconteceu no passado, né? Já aconteceu no passado. Quem pega ali 2010 e 2016 era ferro. Foram 6 anos de bolsa de lado para baixo, né? De lado para baixo. É triste, é ruim, eu não gosto. Essa história de gostar de mercado caindo, principalmente quando você trabalha com isso, não é bom. Principalmente quando você está comprado, não é bom. Quando você está comprado e você trabalha. Porque existe o homem racional, o analista, mas existe o ser humano, que tem suas ansiedades, que tem seus problemas, que precisa pagar conta, essa é a parte ruim. Sim. Então assim, e eu tô contextualizando isso por quê? Porque eu tenho as empresas que caem na cestinha das exportadoras, que são as petroleiras, e tenho as empresas que são empresas de saneamento, que é mercado interno, e as empresas de energia elétrica, que também é mercado interno. Então, quando você olha o recorte do relatório que o Villegas publicou, as empresas que eu tenho cobertura, elas estão em ambos os cestos, entendeu? Então, é importante ter isso em mente assim, para a gente começar a nossa conversa. E assim, olhando para o cenário de commodities de maneira geral. Commodities, petróleo. Commodities petróleo, no seu caso. Você ainda acha que o patamar de preço do petróleo ele tem uma gordura? Você acha que o cenário é para baixo? Assim, eu sei que é difícil dizer quanto que vai estar o preço do petróleo. Eu leio 2 relatórios principais. Eu analiso as empresas. Sim. Essa é a minha profissão, analista de empresas. O petróleo, quando eu leio 2 relatórios que eu gosto de ler, o principal é o do EIA. Energy, é como se fosse um IBGE da energia dos Estados Unidos. E ele te dá sempre uma leitura muito pé no chão, assim, não é uma coisa, o petróleo vai a 200 ou vai a 30. Ele te dá uma coisa ali muito pé no chão, e ele, se eu não me engano, se o petróleo está hoje 75 ou 76, o Brent, ele estima ali 71, ou seja, é flat. Sim. Né? Sendo que aí tem uma outra questão também, que é o seguinte: os preços de hoje, eles embutem alguma coisa de risco geopolítico, seja pela Ucrânia, seja por Israel/Irã. Sim. Então, assim, sempre que existe alguma notícia relacionada a Israel vai ter paz, o que está acontecendo lá, ou a Ucrânia vai chegar próximo a um acordo, isso tende a eliminar um pouco do risco da curva e o petróleo cede um pouco. Sim. Tá? Assim, aí volta aquela história. Uns vendem lenços e outros compram. Então, assim, se é ruim para as petroleiras, por outro lado, que é o mercado interno e o próprio Estados Unidos lidando com a inflação, isso tende a ser positivo. Né? Então, assim, aquela história, carteira balanceada, que vocês já estão cansados de ouvir. Então, indo para petróleo, o preço do petróleo, assim, eu leio lá o EIA e o que eles me falam é que deve receder um pouco, mas nada que nossa, eu vou rever aqui minhas estimativas por causa desse
desse ponto. E do ponto de vista assim, estrutural, porque eu lembro que alguns anos atrás a gente passou por um momento que foi, acho que único na história, que o preço do petróleo chegou a ficar negativo e a gente já vinha do nível de investimento na indústria muito baixo. E eu acompanho isso de perto porque tem empresas sob cobertura que se beneficiaram dessa retomada dos investimentos no setor de petróleo, que ainda segue muito forte. E aí a minha grande dúvida é, hoje, depois de uma retomada de ciclo de investimento, a gente já chega num ponto onde tem oferta sobrando, ou você acha que Sobrando ainda é não? exagero, mas eu acho que o subinvestimento dos últimos anos, esse gap está fechando, porque a maturação de investimento em petróleo, a gente está falando aí de 5 anos. Sim. Então perceba que a gente está no meio do caminho. A gente está no meio do caminho. Se a guerra, assim, na minha interpretação, o estopim para essa virada de chave foi a invasão da Rússia à Ucrânia. A partir daquele momento, eu não sei se você lembra, o petróleo chegou a $120, Sim. 130, sei lá. E daquele momento, eu acho que houve uma virada de chave e os players falaram, cara, vamos voltar a investir em petróleo, não quero depender de outro país e dane-se. Aí E houve acelerou, essa virada, né? acelerou. Então, assim, a oferta deve crescer, mas isso já está no preço. Se vocês olharem as curvas do preço do petróleo, eles já precificam uma curva declinante. Sim. Então o problema não é o petróleo cair. O petróleo cair a gente já sabe, já é esperado. Inclusive esse é o cenário base. E, inclusive é isso que está nos preços da Petrobras, é isso que está no preço das miners. O lance é, por exemplo, quando a gente pegava o cenário de 3 anos atrás, quando a gente começou, se a gente... o cenário presente, em termos de curva de petróleo, já era para o preço ter caído. Entendeu? Não era pra gente estar falando agora de petróleo a 75, era pra gente estar falando de petróleo a 65. Entendeu? Então, assim, é como se esse cenário do declínio ele fosse sendo postergado. Então, por exemplo, está com Petrobras desde aquela época, cara, ele vai ganhar outra porrada em dividendo aqui, porque aquele cenário de preço declinante da curva, ele não se materializou. Sim. Muito pelo contrário, ele ainda está num patamar muito interessante. Sim. Assim, no segmento de mineração, eu sei que a gente fala muito isso, a gente discute muito isso, porque você tem toda a questão do custo de extração, né? O C1, o custo da mineradora de tirar o minério de ferro do chão e fazer isso chegar na ponta final. No petróleo também tem o lifting cost, né? E aí isso vai variar se for onshore ou offshore. Mas existe também essa pressão. É porque, assim, eu não tenho uma noção do quão concentrado é nas grandes produtoras, mas existe essa pressão de que se o preço do petróleo chegar num certo patamar, isso é prejudicial para essas empresas menores, ou elas já conseguiram equalizar o custo numa distância tal que no final do dia a gente olha só para o mercado brasileiro, e isso não é um big issue para a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, principalmente o pré-sal, ele já tem um lifting cost de $3 ou $4. Assim, é ridículo. É ridículo no sentido positivo da palavra. Sim. Então, assim, não é algo que está sendo discutido agora. Assim, e tão pouco... Assim, claro, toda notícia nesse sentido é positiva, mas eu não acho que a Petrobras vai chegar aqui, nossa, precisamos urgentemente reduzir o lifting cost em mais $2. Não, já está muito bom, assim, já está muito precificado à perfeição quando a gente olha para os campos do pré-sal. Já os cases, os demais, né? de redesenvolvimento, aí cada caso é um caso, entendeu? A 3R está com maior custo. Que agora é Brava, né? Que agora é 3R Brava. mais Enalta. Eu me confundi. A Brava, ela tá com maior custo, perdão, enquanto que isso também não é um issue para Prio. Sim. Entendeu? Muito pelo contrário. A Prio tem, assim, pelo fato dela não ter o pré-sal ali dentro, ela conseguir entregar $7, sendo um case privado de redesenvolvimento, cara, é fantástico. Sim. Entendeu? Mas é uma diferença muito grande, porque você pega o setor de mineração... Em termos percentuais, é uma diferença grande. Você pode falar, o da Prio é o dobro da Petrobras, do pré-sal. Entretanto, em termos absolutos, considerando o preço da commodity de $75, sim, cara, a diferença é mínima. Mas eu digo porque, assim, tem uma discussão no setor de mineração que é, se o minério de ferro chegar num certo patamar, as mineradoras menores, elas não conseguem abastecer o mercado, porque para de ser naturalmente viável, né? O custo vai comprimir toda a margem, e isso tira a oferta do mercado e faz com que os preços se reajustem no médio e longo prazo. Eu acho que no petróleo tem menos isso, porque o lifting cost é muito baixo, né? O lifting cost é baixo, mas o que você tem que ter em mente também é o seguinte, eu não conheço o mercado de minério, tá? Quem conhece com certeza é meu colega Igor, mas no minério não tem a OPEP,
que é um cartel que sempre que existe pressão de preço baixista, eles trabalham para convergir em algum patamar superior. Sim. Então a OPEP, ela age... Quando o petróleo cai muito, os países da OPEP começam a ter déficit fiscal. Então eles cortam produção para o preço subir. Quando o petróleo sobe muito, ela enfrenta dois problemas. O primeiro é a destruição da demanda, ou seja, é um determinado projeto, um determinado consumo que ele deixa de acontecer por causa do preço. Pô, o preço dá um exemplo muito ser humano, assim. Pô, eu não vou viajar para o Nordeste porque o preço do avião está muito caro. Na passagem. Então perceba que aquela demanda que ia se materializar, ela é literalmente destruída. Por quê? Porque o preço de algo está muito alto. Então, no sentido real, porra, o petróleo nesse preço, às vezes, são N negócios que deixam de existir por causa do patamar nesse preço. Ao mesmo tempo que um preço muito alto faz com que seja viável a exploração de novas reservas. Então, se o preço está muito alto, pô, peraí, vamos criar um pré-sal? Pô, vamos... Quando teve as crises do petróleo, os países ocidentais falaram, cara, eles têm um monopólio em termos de reservas e produção, só que aquela pancada que o preço deu viabilizou outras áreas produtivas. Então, começou pelo Mar do Norte e foi. Entendeu? Inclusive, mas isso também é um assunto para outro vídeo, quem não é OPEP, em termos de negócios, se deu bem, enquanto que a OPEP ela tem ela segura preço e tem uma produção estável. Enquanto quem está do lado de fora aumenta a produção, aumenta a produção, aumenta a produção, aumenta a produção e ao mesmo tempo se beneficia do preço que a OPEP que é o preço segura. Então, assim, eu duvido que uma PRIO queira acabar com a OPEP. Não, a PRIO gosta da OPEP. Sim. Porque segura o preço dela mais alto. E antes da gente entrar nos cases, é só o último assunto aqui, se discutiu muito do Brasil entrar para a OPEP. Existiria algum benefício na sua visão? Olha, o benefício seria no máximo de arranjo geopolítico, ali, alguma coisa desse tipo. Porque eu quero ser amigo da turma que está ali na OPEP. Eu, particularmente, não gosto disso enquanto brasileiro. Mas seria algo nesse sentido. Agora, se a OPEP ela faz um cartel, o brasileiro gosta de gasolina barata. Barata. Quer dizer que porque existem duas camadas aí. Existe o OPEP+, e existe o núcleo da OPEP. O OPEP+, ele é um arranjo político entre países que discutem a indústria de petróleo, etc. e tal. Já a OPEP raiz, digamos assim, a OPEP de verdade, os países que estão ali no núcleo, a medida mais polêmica que eles fazem é coordenar a produção deles. E, no limite, alguma dessas coordenações é exatamente cortar a produção, para aumentar preço. Aí eu te pergunto, o Brasil como um país democrático, que o povo gosta de gasolina barata, você vai cortar a produção? Ô, Petrobras, não produz mais 3 milhões de barris, não, produz 2,5, porque a OPEP mandou, porque eu preciso aumentar o preço do petróleo. E vai bater na bomba. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Sim. Então, eu gostaria que o Brasil ficasse fora da OPEP. Como eu mencionei anteriormente, se você pegar a produção da OPEP, ela está em 34 milhões de barris por dia há muito tempo. Ela segura o preço para quê? Porque quem está fora da OPEP se beneficia do preço que é segurado pela OPEP, mas ao mesmo tempo, como ela não precisa participar de cota, ela aumenta a produção, aumenta a produção, aumenta a produção. Nos últimos 10 anos, tiveram 3 países que se beneficiaram muito desse cenário. Estados Unidos, com shale. Canadá, se eu não me engano, eu acho que o Canadá. E o Brasil com pré-sal. Então, assim, o Brasil aumentou muito a produção estando fora da OPEP. E aí? Quer dizer, e se a gente descobrir a margem equatorial? E a nossa produção eventualmente puder dobrar? A gente fica entre os maiores, né? A gente já tá. Então. Digo assim, e aí? Porque a OPEP, ela limita a produção. E aí? Entendeu? Sim. Eu acho que participar da OPEP+, que é ali um centro de debates, etc. Ok, vá lá. Mas, assim, participar da OPEP, do núcleo duro da OPEP, que tem cotas de produção, eu acho uma perda de tempo. Por quê? Porque quem está fora da OPEP se beneficiou dos preços altos gerados pela OPEP sem a restrição de produção. Sim. Então, o Brasil ganhou muito dinheiro estando fora da OPEP, com o pré-sal. Por quê? Porque ele só tem que produzir. E para um país petroleiro, como é o Brasil, produzir a 75... Imagina, não produz aí não. Vamos cortar um pouco a produção, porque o preço do petróleo precisa subir.
Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E Já o cara já que você tocou nesse assunto, mencionou margem equatorial, mencionou as reservas do pré-sal, vamos começar por Petrobras. Petrobras. Então, falando do micro. Aparentemente, vai ser um ano muito bom para a Petrobras de novo. A Petrobras está na nossa carteira de dividendos e eu acho que ela segue sendo a rainha dos dividendos aqui dentro do Brasil. O dividendo que a gente estima para ela e que está publicado na nossa plataforma, ele tem duas camadas. Ele tem a camada regular e tem a camada extraordinária. Dentro do regular, cara, a gente está falando aí de 12%, 13% de dividend yield, que é um dividendo ok. O extraordinário é mais arte do que ciência. Mas, assim, supondo uma alavancagem de até uma vez a sua dívida, é como se a empresa pudesse pagar 18% de dividend yield. Acho que ano passado, me corrijam aí nos comentários, acho que deu uns 15 ou 16. Para esse ano, com o aumento de produção e coisas assim, o petróleo 75 e a desvalorização do real, porque, enfim, ela é uma empresa dolarizada, tem espaço, assim, pelo menos so far, de ser até mais generosa do ano passado. Então, assim, você tem um núcleo duro, entre aspas, ali de pagamento de dividendo, mas você tem um espaço para um extraordinário que, inclusive, ano passado foi pago no dia 24 de dezembro. Ou seja, foi um presente de Natal. De Natal deu 3,6% de yield. De extraordinário, né? Mais o que já foi pago nos outros trimestres. Então foi um bom extraordinário. Foi excelente. Então, assim, mas o extraordinário é aquela coisa, é a premissa do analista ali. Eu coloco ali mais ou menos o que é um bom senso. Como é que é? Ela não tem obrigação. Sim, mas existe uma discussão muito grande em relação à dependência do governo dos dividendos por conta da arrecadação, né? A gente sabe da importância que isso tem. Que bom. Né? Eu prefiro eles não matarem a galinha dos ovos de ouro, ainda que seja por um motivo que não seja o melhor de todos, mas que eles se aproveitem de uma empresa redonda, geradora de caixa e que dê orgulho e que, poxa, entre em projetos e que, quer tá com a faca no dente em relação à margem equatorial, do que outra coisa, entendeu? E tem esse porque mesmo o que o brasileiro precisa entender é o seguinte, mesmo depois de todos esses dividendos, o endividamento da empresa é abaixo de uma vez. Quer dizer que se a empresa não pagar a empresa consegue quitar a sua dívida em menos de um ano com a geração de caixa dela. Pô, isso é um orgulho. O brasileiro precisa entender isso, que é bom, entendeu? E se destravar a margem equatorial, porra, melhor ainda. É outra fronteira, é juros para baixo, é dinheiro entrando no Brasil. No início do ano, não sei se você vai se recordar, mas muitas casas, no início do ano passado, muitas casas falavam que o dólar era para estar 4,50. Por quê? Por causa da conta petróleo. Entendeu? Ou seja, o Brasil, como ele começa a vender... superávit da balança comercial por conta da arrecadação. Tudo bem, a gente patinou no meio do ano, mas, olha que legal. Isso é bom, isso é para ser comemorado, entendeu? E quem tá em casa, tem as ações da Petrobras, você tá recebendo uma grana, cara. Sim. Você tá investindo no seu país, no seu negócio ali. Inclusive, eu tive um chefe que ele falava assim, que o acionista, ele é mais criterioso do que o eleitor. Ele fica mais em cima da coisa. Tá comprado, né? Tá comprado, é a pele dele. O eleitor, né, vota no vereador, a socialização não sabe, das perdas, né? Esquece. O seu dinheiro também, mas tá muito dividido. Né? O acionista não, ele tá ali, ó, sentindo cheiro no cangote, lendo relatório, lendo analista, cobrando analista. Então eu acho esse cenário mais rico, enriquecedor do que Sim. E aí agora, assim, tem dois últimos assuntos pra gente falar de Petro. Um é a margem equatorial, que tem todos os empecilhos que o IBAMA colocou. Você acha que pode ser um destrave de valor para 2025? Olha, pode, mas eu sendo bem sincero com você, isso é algo que eu não consigo me comprometer, porque é bola de cristal. E depende dos outros. Depende dos outros. Assim, para eu chegar, não, porque veja bem, em abril, no dia 5 de abril de 2025, não sei, cara. É aguardar. Eu só acho assim, quando eu li o que saiu, tem algumas, assim, veja bem, a Petrobras é uma empresa multibilionária. Por causa do barulho que as comunidades indígenas vão ouvir, sei lá, bota em outro lugar, entendeu? São coisas assim que, apesar de eu não ser engenheiro, cara, são coisas que parecem ser razoáveis. Solucionar. Exato, entendeu? Um plano de emergência para caso de vazamento. Quanto custa o plano de emergência? Custa $1 bilhão. Beleza, eu tenho, entendeu? Eles têm. Se for para fazer o negócio para frente, o dinheiro eles têm. Você só precisa... O que não dá... Mas, assim, mais uma vez, assim, quando eu leio aquilo ali, me parece não me parece algo que vai ser determinantemente proibido.
Sim. Só que aí é um jogo de paciência, não tem pra onde correr. Eu só acho assim que o carrego da Petrobras, ele é um carrego bom. Ou seja, enquanto esse evento não se materializar, isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro. Não, você está sendo remunerado via dividendos. Sim. Então, assim, é o que a gente chama de carrego. Né? O carrego é bom. Você está ali ganhando 13% de dividendos. Então, assim, não é uma coisa que... Sim. E aí tem, assim, tem uma coisa que eu fico me questionando, é que se ocorrer mesmo a liberação da exploração da margem equatorial, talvez o mercado não vai nem se incorporar apenas do fato de que você aumenta o teu volume de reservas, né? Mas também de que talvez a possibilidade da companhia aplicar mal esse capital, por exemplo, em ativos como o da Namíbia, que ela chegou a falar que tinha vontade de explorar, ela diminui também. É, porque o que acontece? A gente tem um bilhete premiado, assim, em teoria premiado, né, porque ainda é um ativo de exploração, nas mãos. Mas, ao mesmo tempo, enquanto isso não se materializa, ela precisa ir para fora do quintal dela. Quando ela vai para fora do quintal dela, a priori ela não está errada. Uhum. A priori não, ela precisa fazer esse trabalho. Mas, o que eu prefiro? Ter uma solução incrível e caseira ou ir para Namíbia, que não tem nem reserva aprovada ainda? Entendeu? Sim. Então é esse dilema que a empresa vai ter que passar, enquanto essa margem equatorial não sair. E esse risco de talvez explorar fora do Brasil, em ativos em águas desconhecidas, você acha que está no preço hoje de Petrobras? Isso está embutido no preço? Quando você olha o valuation da Petrobras, ela é uma empresa que negocia aí, a gente está falando em 2025, 2,6 vezes, está lá publicado, né? 2,6 vezes a EBITDA. É uma empresa cara? De maneira alguma. Ela já embute algum risco por uma série de motivos, é estatal, isso e aquilo. Então, quando acontece algum evento que a gente julga negativo, a empresa vai investir $1 bilhão em 5 anos em um ativo ruim, qualquer coisa, estou inventando. Cara, quando você compara o investimento versus o que ela gera de caixa, então é muito pequeno. Então, assim, você tem que sempre comparar a magnitude disso daí. Sim. Entendeu? Não dá para ela cometer de novo os erros de 100 bilhões de reais. Agora, um erro de 1 bilhão, gente, já tá meio que no preço tendo Aguenta visto. desaforo, né? Oi? Hoje aguenta desaforo. Eu lembro que no início do ano passado saiu uma... não, porque ela fez tal coisa no valor de 900 milhões de reais. Cara, sendo bem sincero, o mercado deu de ombros para isso aí. Entendeu? Claro, não é bom, tem que ter... mas coisas dessa magnitude vai passar. E assim, ingerência te preocupa? Porque assim, a gente tem visto, mesmo que depois da mudança de CEO, a gente tem visto assim, a companhia respeitando paridade, sendo talvez o mais seguindo a risca, né, a cartilha à risca ali no limite, né, em termos de repasse de preço. Obviamente tinha uma defasagem porque o câmbio acelerou de maneira muito abrupta, mas no limite tem se respeitado. No limite está razoável, né? Eu espero que a estratégia hoje seja exatamente de se beneficiar dos recursos que a empresa está pagando quanto dividendos e não fazer coisas esquisitas. E você acha que existe a possibilidade de mais campos serem vendidos? Porque eu lembro que existia uma discussão quando houve a troca de CEO, de interromper as vendas de campos. Houve a interrupção, tá? Por exemplo, Bahia Terra, que era para ser vendido para PetroRecôncavo, a venda foi suspensa. Sim. Entretanto, eles venderam campos pequenos, não me recordo quem agora, mas assim, eventualmente acontece, mas não como era antes, que você pegava o ativo, colocava o ativo disponível dentro de um teaser e os interessados mandavam proposta, assim, tipo algo público e claro. Sim. Entendeu? Isso prejudica muito a tese das menores? Porque elas basicamente hoje vivem do redesenvolvimento dos campos que foram explorados pela Petro. Sim, sim. Né? O que acontece hoje é que, por enquanto, pelos próximos 2, 3 anos, tem muito trabalho a ser feito com os ativos que as empresas já têm. Uhum. Então, assim, se eles não comprarem nenhum ativo pelos próximos 2 a 3 anos, tem muito o que se fazer, muito o que se entregar em termos de crescimento com os ativos que já estão lá. Sim. Entendeu? Então, antes de eu me preocupar com a aquisição de novos ativos, eu prefiro focar... Por exemplo, o caso da Brava é o mais claro de todos. Se a Brava chegar hoje, não, vou comprar um novo ativo, porra... Ela não tá nem conseguindo atingir a curva de produção que ela tinha projetado. Né? Exato. Comprou uma fatia pequena ali de um ativo, ok,
mas assim, vou comprar outra coisa grande aqui, relevante, porque o meu portfólio está precisando. Não. Sim. Então, assim, agora, depois que. Vamos pensar que se eu pudesse me movimentar 5 anos no futuro. Aí eu já acho que é como se as empresas já tivessem perdido o seu pico de produção em relação aos ativos que ela tem hoje. Aí Sim. esse é o momento que eu começo a me preocupar. Por quê? Porque ela começa a entrar no estágio declinante em termos de produção. E quando o estágio é declinante, gera menos resultado, gera menos caixa, o lifting cost aumenta, pressiona mais dívida, tem menos espaço para dividendo. Aí esse é o momento de que, seria ideal você encontrar outro ativo.